Fala pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa timeline. Nesse episódio, Beto Pio entrevista a diretora Jéssica Lawane e, na sequência, uma dica de Adobe Premiere que vai facilitar muito a sua vida na ilha de edição. Bora lá! Timeline AV, entrevista hoje ela, que é diretora de fotografia, cineasta, ela é fotógrafa e, de quebra, ela é às vezes DJ. Com a gente hoje está ela aqui, Jéssica Lawane. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Que isso. Obrigado por ter vindo. Primeiro a gente vai começar falando assim um pouco da sua trajetória, como é que o cinema entrou na sua vida. Primeiro a partir da fotografia. Quando eu era pequena, eu ganhei uma câmera emprestada na loja da minha tia, só para queimar ali os filmes, ela me deu. E eu comecei a tirar várias fotos e comecei a ter esse olhar fotográfico. E a partir daí eu me apaixonei pela fotografia. E eu tenho um melhor amigo, que é Rafael Paes, que hoje em dia faz uma drag super famosa. A gente treinava junto, assim, tipo, Rafael fazia as performances dele e eu filmava ele fazendo as performances dele. Uhum. E a Amy, que também é uma drag, que também é cantora, ela viu minhas fotos, conhecia Rafael e me chamou para fazer a foto da capa de uma música dela, de um single que ela ia lançar. Aí eu fui, só que na hora ela tinha um beat, começou a dançar lá e falou, filma aí! E eu nem sabia o que eu estava fazendo. Só comecei a apertar o botão de rec, comecei a gravar lá o pessoal. E acabou que esse webclip entrou em uma mostra de cinema. Quer dizer que seu primeiro videoclipe foi acidental? Foi acidental. E aí eu não queria ir porque eu estava me sentindo uma impostora de estar naquele lugar. Eu lembro que a mostra era tipo umas 7 horas da noite. Eu decidi ir 6h45. Quando chegou lá, eu vi várias pessoas assim, de cinema, vários filmes maranhenses. Aí eu fiquei, meu Deus, existe cinema no Maranhão e eu quero fazer. E eu não sei de onde me veio coragem, que eu peguei o microfone e comecei a falar um monte, falar para as pessoas que estavam que eu queria fazer cinema e que eu queria uma oportunidade de estar com elas. Aí eu descobri que tinha escola de cinema do Maranhão. Logo no outro ano eu já entrei na escola, comecei a estudar, botar tudo que eu estava estudando em prática. E como eu sou muito essa pessoa que escuta a música, que pesquisa a música, eu comecei a fazer videoclipes. Muito por ser cria da MTV, por escutar música e imaginar imagens, pela sinestesia assim, que eu tenho um pouco. E aí eu comecei a botar toda a linguagem cinematográfica dentro dos clipes que eu comecei a fazer a partir do que eu estava aprendendo na escola de cinema. E aí esses clipes começaram a ganhar proporções nacionais, internacionais, e a gente começou a ganhar um destaque. Aí eu abri uma produtora chamada Quaturk Filmes. E quando eu não estou fazendo videoclipe, eu estou produzindo algum documentário, estou produzindo algum filme. Inclusive, o último filme que eu produzi foi o Betânia, que estreou lá em Berlim, está rodando. Fez a sucessão, Betânia, arrasou. Fui diretora Parabéns. de produção e também fiz uma palhinha ali de atriz. Mas foi um desafio e tanto, assim, hoje em dia eu fico, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer, porque foi no meio dos lençóis. Não tinha sinal, a gente tinha que lidar com pessoas mais velhas que não tinham telefone. Então é tudo muito difícil, só que às vezes eu me vejo assim, jogando tanto, por amar tanto cinema, que eu não penso tanto nos problemas, eu só quero resolver. E cinema sempre tem um pouco de guerrilha, né? Nunca é assim, dá tudo certo a organização toda do começo ao fim. Sempre vai ter um perrengue, sempre vai ter alguma coisa que é um desafio. Não é? E eu acredito que fazer cinema mudou muito o meu jeito de ser também. Até nessa questão de ser mais metódica com as coisas, de tentar organizar a minha vida com uma ordem do dia, assim, tipo, hoje eu tenho que resolver isso, aquilo. Ordem do dia, ó. A gente não faz agenda, cineasta não faz agenda. Faz ordem do dia, viu? Jéssica, você fala com muito carinho da sua origem, bairro de Fátima e Liberdade. Conta um pouquinho no que essa sua origem influenciou na sua obra. Vivência, né? Acho que todos nós que somos cineastas, a gente precisa ter uma vivência e a partir dessa vivência
ter referência do que fazer, por onde começar a fazer cinema, sabe? E ali na minha área do bairro de Fátima é considerado um bairro marginalizado. Assim. Quando aparece na TV, geralmente é para falar... Vulgo BF. Da criminalidade. Só que é 3% do que acontece ali. Depois da Madre Deus, é o segundo bairro que tem mais manifestações culturais diversas. Assim. Uhum. E o que eu queria fazer é pegar essas pessoas e fazer elas serem protagonistas da própria história. Não só eles, mas numa questão de cura própria também, no lugar de autoestima, de pegar essa autoestima que foi nos tirada e botar de volta na gente como protagonistas das próprias histórias. Tanto que na história do cinema, por exemplo, as pessoas pretas, periféricas, elas estão sempre ali, antes, né? Não hoje em dia, porque muita coisa mudou, mas elas estavam sempre ali na margem da tela do cinema. E quando estavam, eram tipo pessoas brancas que estavam pintadas de preto para estar ali naquele lugar, sabe? Uhum. Então ainda não era um protagonismo nosso. Hoje em dia as coisas mudaram muito. Eu sinto que quando eu fiz o videoclipe Chato, ele viralizou em 24 horas. E foram, tipo, acho que uns 10 mil de visualizações em 24 horas. Para aquela época era muita coisa. E quem assistiu que não tinha vivência ali de periferia, nem imaginava que era em São Luís. E eu vi, assim, que o cinema daqui era muito concentrado no centro histórico. Não tinha outros lugares, assim. Porque é um cenário que favorece, né? É assim, São Luís tem um cenário pronto, então muita gente se aproveita disso e usa sempre o centro histórico como cenário. E não mostra o resto da cidade, como deveria mostrar. E existe outros tipos de vivências dentro de São Luís também, sabe? Que também são interessantes ser contados. Aí, indo para um lado mais documental também, ou não, dá para fazer a ficção dentro de periferia, dá para fazer tudo dentro de periferia. Hoje em dia, o que eu estou mais vendo na Liberdade é que está acontecendo. Sempre, toda semana, tem ali um cineasta fazendo filme da Liberdade. Eu acho ótimo, porque precisa contar outros tipos de histórias, além do central, de faz tudo ali concentrado no centro. Não que a gente tenha que descartar o centro, mas mostrar São Luís em suas diversas facetas. Então, Jéssica, você se especializou em videoclipe, né? E você disse que você tem essa sinestesia, essa coisa que você ouve e vê imagens. Como é que isso desencadeou essa direção de videoclipe que você faz? Vem de uma forma bem natural, na verdade, quando eu estou escutando minhas playlists. Eu gosto muito de pesquisar músicas novas, não ficar sempre escutando as mesmas coisas, de procurar pessoas de outros países que não sejam necessariamente aquelas pessoas que estão tocando no top 10, sabe? E aí, a partir daí, eu começo a imaginar com o som algumas imagens, algumas cores, e a partir daí eu começo a escrever ou pensar mesmo dentro de uma minutagem o que seria o videoclipe. E acaba sendo mais fácil para mim, mas não é como se fosse algo que foi adquirido, porque sempre aconteceu. Eu não sei explicar direito. Mas me diz assim, você acha que a história de você fazer principalmente videoclipe, você acha que é uma tendência ou é só uma fase? Assim? Eu acho que eu nunca vou parar de fazer videoclipe. Se eu pudesse trabalhar só fazendo videoclipe, eu trabalharia. Mas é uma preferência. Então. É uma preferência. Você tem essa preferência. É porque eu gosto muito de música. De música, né? Eu gosto tanto de música que eu sou casada com música. Inclusive ele está aqui, olha. Ele está aqui. E a gente se aproximou mais, assim, tipo, no videoclipe dele, inclusive. Ele chegou a me pedir uma consultoria de como fazer videoclipe e tal, e a gente acabou se aproximando mais. Tudo começou no set. Tudo começou no set de videoclipe. Olha aí, pra ver como tá tudo ligado, assim, na minha vida. A sinestesia foi além agora. Mas eu amo fazer filme, eu não vejo a hora de fazer minha própria ficção, não vejo a hora, tá escrito já, só falta recurso, porque a gente sabe que é muito difícil conseguir recurso para fazer mesmo cinema e tal, fazer do jeito certo, ou minimamente certo.
E aí recurso para valer, né? Aquele que realmente paga a produção. Eu não, hoje em dia, por exemplo, a maioria dos meus clipes, assim, de começo de trajetória, foram tudo em guerrilha, de juntar amigos que acreditam na ideia e todo mundo ir mesmo para somar. E até hoje, eu sinto que não, a minha direção é uma direção bem horizontal, assim. Existe dentro do cinema uma hierarquia, mas eu falo horizontal é de fazer com que todo mundo se sinta pertencente daquilo e que olhe aquele projeto como seu também. No início, até hoje, assim, fazendo as coisas, a gente chama pessoas, às vezes não tem grana suficiente para pagar direito e tal. Só que eu não tenho mais cara de ficar pedindo para as pessoas. Não, é muito chato, assim. Eu também já fiz muitas produções nessa pegada, assim. E eu também já me doei para muitos projetos que também não tinham grana, né? Não tinham verba. E a gente faz realmente por amor à arte, por acreditar no trabalho né, de quem está fazendo. Mas é realmente, assim, difícil depois pagar os boletos, né? Exato. É só isso só isso que falta, porque é legal, a gente gosta, mas isso que a gente se não pagar a luz, a ilha desliga, não tem como editar depois, né? Isso que a gente quer viver e, assim, infelizmente não dá para viver só de amor, a gente precisa realmente se alimentar, a gente precisa pagar as contas. E aí eu não tenho mais essa cara de ficar te chamando, e eu fico triste porque, querendo ou não, é uma coisa que fazer autoral, por exemplo, fazer coisas autorais é uma coisa que quem é artista se sente, tem essa necessidade de vir de dentro e alimentar sua alma fazendo uma arte que acredita. Me diz uma coisa, você já enfrentou alguma barreira na sua carreira? Muito isso de ser mulher, de ser negra, às vezes a gente não, por estar em um set grande, nem sempre as pessoas nos respeitam, por estar em uma posição de hierarquia, e passam por cima da nossa voz. E é bem complicado ter que se transformar em uma pessoa que não é, porque uma das coisas também que eu aprendi do cinema é que existe perfis para estar em certas posições, em certas funções. Quando eu me boto no lugar de diretor, eu não quero ser aquela pessoa chata, sabe? Que tem que ficar gritando. Eu não acredito nisso. Por isso que eu acredito numa... Não, eu também não. Porque tem diretores que se impõem pela força, né? No grito, literalmente, né? Só que às vezes parece Mas eu sou muito contrário a esse tipo de coisa também. Exato. Quando dirige, a gente tem que ser muito complacente, calma. Porque se você começar a ter esses chiliques, né, você vai perturbar o set, você vai criar clima. E aí é tudo que vai acabar detonando com o seu trabalho, vai ficar tudo mais difícil. Né? E acaba resultando na obra final e tu acaba que não gosta do que tu vê na tua obra final, nem ninguém. Não, isso reflete, né? Porque depois você cria um clima, né? No bastidor, acaba passando para a tela, sem dúvida. Só que, tipo, por ser mulher e por ser negra, eu vejo que às vezes a gente tem que se transformar nessa pessoa, não por querer, mas para ter um tipo de respeito que não deveria ser desse jeito, sabe? A gente poderia só falar as coisas e as coisas fluírem e todo mundo entender que existe uma hierarquia, mas não que, tipo, eu tô te mandando. Então, às vezes você acha que essa barreira, assim, você tem que se impor para ser respeitada. Eu tenho que ser alguém que eu não sou. Tem que botar uma chibatinha na mão e... mas isso não acontece sempre. Às vezes eu fico só frustrada mesmo. Minhas coisas não saem como eu quero. Só quando te provocam, né? Pode crer. Me diz lá, bom, o que você tem feito? Você já falou de Betânia, o filme. E o que mais que você está aí produzindo? No momento, estou indo para o meu 7º filme do ano. Sétimo filme do ano. Não, gente, eu chamei Lawane para fazer essa entrevista aqui. Aí eu perguntei, como está seu horário? Aí ela me mandou a agenda dela. Não tem um dia livre. Ela está aqui hoje, porque já de manhã já trabalhou, não é isso? Ela só tinha hoje à tarde, não tinha outro dia. Todos os outros dias tinha lá uma coisinha para ela fazer, né? Porque foi cancelada a viagem que eu ia fazer agora. Senão não estava aqui. Não. Olha aí, tá vendo? Mas, Sétimo filme? 7º filme. Desse ano. Estou fazendo mais filme ficção.
Aí, entre isso, eu tô fazendo um documentário também. Tô com as meninas das Mulheres Narradoras também, que estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acho muito importante isso de botar mulheres para ser protagonista dessas suas histórias, contarem suas histórias, dirigirem suas histórias. Isso é muito importante, porque geralmente, enfim, ou vem pessoas de fora para contar coisas nossas, ou são homens contando nossas perspectivas das coisas. E é muito importante também botar a gente ali nesse centro. Enfim, tô fazendo várias coisas. Documentário, filme, dirigi o videoclipe do meu esposo. Vai sair por agora, eu acho que daqui a uns 2 meses. Esse foi o último clipe que eu fiz e tem mais trabalhos aí pela frente. Tem um documentário também que eu estou pré-produzindo, agora para agosto. E é isso. Timeline hoje recebeu esta querida, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Jéssica, essa talentosíssima, essa figura que já fez muito e tenho certeza que vai fazer muito mais desse cinema aqui no Maranhão, no Brasil e, se Deus quiser, no mundo. Agora a gente vai ficar no Timeline AV com as dicas de edição. Hoje eu vou te ensinar a fazer um clipe em poucos minutos no Premiere. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma trilha e colocar na nossa sequência. Aí, pessoal, com o dedo já preparado aqui na tecla M, a gente vai inserir marcadores na nossa sequência no ritmo da música. Timeline no ponto, dedo no M e play. E vamos para a segunda parte. Na janela de projeto temos vários clipes com as entradas devidamente marcadas. Apertando Ctrl, eu vou selecionar na ordem que eu vou montar os takes que eu quero. Com todos os clipes selecionados, nós vamos em Clip, Automate to Sequence. Ou nesse ícone aqui, tá, gente? É a mesma coisa. Nessa janela você tem as maneiras de inserir os takes na timeline. A primeira é na ordem que elas estão dispostas aqui na janela de projeto. E a outra é naquela ordem que a gente selecionou. Eu prefiro a segunda porque dá mais poder para a gente escolher as cenas na ordem que a gente quiser. Aqui é importante, sequencialmente ou nos markers numerados. Claro, como nós já inserimos lá nossos markers rítmicos, vamos de markers numerados. Aqui a gente escolhe entre inserir ou sobrepor da edição. Não vamos usar transições, nem áudio. E vamos lá! Em cada marker, um take da nossa seleção. Prático, não é? Olha aí o resultado. Então, curtiu essa dica? Aproveita para se inscrever no canal, dá o seu joinha e segue com a gente, que ainda tem muita coisa legal vindo por aí. Até o próximo Timeline!